Olá, meus queridos seguidores, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aqui às nossas argumentações contra os ataques protestantes. Nós vamos agora ver mais uma vez esse pastor que ultimamente eu estou gravando respostas às argumentações dele. Tem uma pregação dele na internet que ela é bem extensa, então eu estou pegando as principais partes de argumentações dele referente a vários temas que ele aborda nessa pregação, ele mentindo referente à Igreja Católica, distorcendo o real sentido da Sagrada Escritura. Então nós vamos aqui acompanhar mais uma distorção. Dessa vez ele se refere à nossa submissão ao Papa, né? Então vamos analisar e logo em seguida eu estarei dando uma resposta, certo? E vou me utilizar aqui da Bíblia de tradução protestante, tá? Vamos analisar o vídeo dele. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Então, gente, eu vou aqui me utilizar de uma Bíblia de tradução protestante. Vou mostrar aqui para vocês a Bíblia que eu geralmente uso para responder os ataques protestantes, né? Uma Bíblia apologética, né? Com apócrifos, né? Vou botar aqui. Eles colocaram assim na capa da Bíblia, né? Bíblia com os apócrifos, né? Bíblia apologética. Então, gente, nós vamos aqui se utilizar dessa tradução de Bíblia para mostrar dentro da própria Bíblia protestante como os protestantes entendem tudo errado, né? Entendem tudo errado. Primeira coisa que esse pastor precisa entender e que os protestantes no geral precisam entender é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando fundou a igreja, os protestantes dizem que não foi Jesus que fundou a Igreja Católica. Eles distorcem isso mesmo, a gente mostrando de forma clara, na própria tradução de Bíblia protestante, diz claramente lá em Mateus 16, do 13 ao 19, mas infelizmente eles distorcem. Então, eles possuem uma interpretação errônea. E daí, em quem devemos acreditar com tantos conflitos argumentativos? Ora, nós devemos acreditar na igreja. Por que na igreja? Porque talvez algum protestante que vai me assistir vai dizer: não, a gente tem que acreditar na Bíblia. A gente tem que crer na Bíblia e pronto. O negócio de acreditar na igreja não, porque a igreja vai ter lá o Papa, é um homem, etc e tal. Mas vamos aqui. Em 1 Timóteo 3,15, eu quero fazer uma reflexão. Esse texto a gente lê muito, né? Quero fazer uma reflexão com vocês para me responder isso, essa distorção, esse ataque aí desse pastor. Bíblia de tradução protestante, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em uma Bíblia de tradução protestante está aqui dizendo que a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas só que o que é que o protestante faz? Ele diz que a igreja sou eu, a igreja é você, né? Mesmo não existindo nenhum texto bíblico, eu desafio um único texto bíblico dizendo que você é a igreja. O que existe na Sagrada Escritura é que nós fazemos parte da igreja, unidos. Nós fazemos parte da igreja. Eu não sou a igreja, tá? Que isso fique claro. Não existe nenhum capítulo ou versículo bíblico que diga que eu sou a igreja. Não, mas vai ter dizendo que nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tá? Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Romanos 12, 5 diz isso, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo místico, né? A gente vê Colossenses 1,18. Então, a igreja, ela é um corpo místico. O corpo místico de Cristo é a igreja. O que é que Jesus fez quando fundou a igreja? Ele escolheu os líderes. Ele escolheu São Pedro como Papa,
dando-lhe uma autoridade, da qual ele não deu da mesma forma para os demais. São Pedro é o mais mencionado em todas as listas dos apóstolos que mencionam o nome dos apóstolos. Pedro é o primeiro. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é a nossa resposta referente a essa crítica que o pastor fez. O pastor disse, ó, você tem que ser submisso ao Papa, senão você não vai ser salvo. Ele utilizou até aí o ensinamento. Mas vamos lá. Por que a igreja ensina isso? Porque se você não se submete aos líderes da qual Jesus escolheu, você se desliga da igreja. Porque se aqui está dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, nós precisamos entender que a igreja, como é que a igreja fala? Como é que a igreja, ela caminha no mundo? Como é que eu vou acreditar que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade e não buscar entender o que é que significa isso de fato? Existe uma hierarquia? Então, quando você não é submisso àqueles que Jesus escolheu para ser líder de sua igreja, ou seja, se você se desliga da hierarquia da igreja, automaticamente você se desliga de Jesus. Porque Jesus é o cabeça e nós somos quem faz parte desse corpo místico. Esse corpo místico é uma instituição que tem os seus líderes. Se eu me desligo dos líderes, eu estou me desligando da instituição. Se eu me desligo da instituição, eu estou me desligando de Cristo, que é o cabeça. Então, ele diz que nós não devemos ser submissos ao Papa. Ora, mas foi a igreja, no século IV, que definiu o cânon bíblico. Veja a autoridade da igreja. Definiu como? Quem definiu? Como foi essa reunião? Ora, a hierarquia da igreja agindo. O Espírito Santo agindo na hierarquia da igreja. Agora vamos na Bíblia explicar isso de uma maneira melhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 7, por exemplo, diz assim: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro diz para todo mundo silenciar, parar aquela confusão, porque Deus tinha. Olha só, ele diz: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu. Deus me elegeu. Olha a autoridade que Pedro tem. Se você for comparar dentre os apóstolos, nunca você vai ver um apóstolo com tamanha autoridade e com tamanho destaque como Pedro. De autoridade. Então veja, por que nós somos submissos ao Papa? E por que isso é necessário para que possamos ser salvos? Porque a minha submissão à hierarquia da igreja me faz ser obediente a Jesus, que é o meu Salvador, que é quem me salva. Por isso que a gente explica o fora da igreja não há salvação. Por que a gente diz isso? Porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, se eu me desligo da igreja, eu me desligo de Cristo. E se eu me desligo de Cristo, eu perco a minha salvação. Eu estou no caminho da condenação. Primeiro texto que eu utilizei aqui, Atos 15, versículo 7. Veja a autoridade. Então, todos tiveram que se submeter a quem? A Pedro. A Pedro. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 2 ao 3 diz: E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui está falando da hierarquia.
E veja, quem é que convocava o povo? Ó, e os 12 convocando a multidão. Então, existe uma hierarquia, existe liderança na igreja. E eu preciso estar em unidade com esta liderança. Vamos para mais uma. Porque se eles têm a autoridade de convocar o povo, de escolher quem são os líderes, ou seja, a sucessão apostólica, não é? Mas vamos lá. Atos capítulo de número 2, versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro dizendo: e escutai as minhas palavras. Então, nós precisamos entender isso. O que a igreja nos diz sobre sermos submissos ao Papa, e isso ser algo que, se perdermos esta submissão, perdemos a nossa salvação, a igreja quer dizer que existe a liderança, existe a hierarquia da igreja, que ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Tanto é que lá em Mateus 18, do 15 ao 18, diz: se o teu irmão errar contra ti, vai entre você e ele, repreende teu irmão, se ele te ouvir, ganharás teu irmão, se não te ouvir, leva 2 testemunhas, se não houver as 2 testemunhas, leva ele à igreja, Como é isso, levar ele à igreja? Se o protestante diz que eu sou a igreja, como é que ela está dizendo levar ele à igreja? Porque se eu for à igreja, a igreja já está ali. Então como é que eu vou levar ele à igreja se a igreja já está ali? Leva ele à igreja, ou seja, leva ele à hierarquia da igreja. E se ele não ouvir a igreja, que ele se torne para ti, publicano, ou seja, um traidor. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que quando a igreja diz que nós somos obrigados a ser submissos ao Papa, é porque ali nós precisamos entender que, para que eu permaneça no verdadeiro corpo místico de Cristo, para que eu permaneça na verdadeira igreja, eu preciso estar submisso à hierarquia da igreja, da qual Deus deu autoridade de ligar e desligar. Está aqui. A questão que ele fala nessa pregação sobre a questão da ex-cátedra é justamente esse poder que Jesus deu ao primeiro Papa da igreja, que foi Pedro. Ele diz: Pedro, o que você ligar na terra está ligado no céu, o que desligar na terra está desligado no céu. Então o protestante, ele luta para não obedecer isso. Ele não entende isso. Ele não quer entender isso. Ele inventou outra interpretação. E daí o protestantismo, mesmo nascendo com 16 séculos de atraso, ele se acha o dono da verdade. Se na Bíblia fala de uma igreja, essa não pode ser uma protestante, porque a protestante nasceu mais de 1500 anos depois. Então a igreja primitiva é a igreja católica apostólica romana. Ah, mas onde é que está isso na Bíblia? Querido, é uma questão de lógica. Qual foi a primeira igreja? Aí o protestante vai dizer que foi a igreja primitiva. Sim, e como foi que essa igreja caminhou no decorrer dos séculos? Ah, foi andando lá, caminhando, no século IV se desviou, começou a botar o paganismo dentro. Ah, então quer dizer que Jesus errou. Aí ele vai dizer: não errou não, mas a igreja continuou existindo entre os irmãos e etc. Mas a romana é a igreja errada. Ora, se você for acreditar nisso aí, você vai ter que dizer que no século IV a igreja acabou até o século XVI. Ela nascer de novo. Bom, gente, eu peço perdão que eu cortei aí por causa do barulho aqui na rua. É bem complicado gravar de vez em quando aqui, por causa do barulho. Então, meus queridos, como eu estou dizendo a vocês, por que nós precisamos ser submissos ao Papa? Porque ele está na sucessão apostólica. Então, assim como Jesus disse que o Papa ele tem poder de ligar e desligar, né? Nós precisamos ser obedientes ao que ele ligar. Entenderam? Então, o protestante ele vai falando lá sobre a questão da ex-cátedra e tal.
Mas veja, tem outro texto interessante que eu quero mencionar para vocês. Efésios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, pela igreja, como é que a gente conhece a sabedoria de Deus? Aqui está dizendo que pela igreja, porque é o magistério da igreja que é o responsável para interpretar a Sagrada Escritura. E não essa confusão que está no protestantismo. Cada um pega uma Bíblia e funda uma igreja diferente uma das outras. Então, por que é necessário para você ser salvo? Você precisa ser submisso ao Papa. Porque você tem que estar dentro da igreja verdadeira, que é um só povo, um só pastoreio. E não o protestantismo que é cheio de divisões. Divisão não vem de Deus. 1 Coríntios 1,10 vai falar o quê? Né? O que é que 1 Coríntios 1,10 vai falar? Vamos pegar aqui, na Bíblia de tradução protestante. A gente começa a explicar isso, principalmente nós temos que explicar isso muito para muitos católicos, porque alguns, por não terem conhecimento, escutam esses pastores e acabam caindo nessas armadilhas. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Dizei a mesma coisa. No protestantismo não existe isso. Já na Santa Igreja, como o Papa ele tem autoridade de ligar e desligar, eu preciso, para que eu tenha obediência a Jesus, para que eu possa me salvar, eu preciso ser obediente à hierarquia da igreja. Eu preciso estar na verdadeira igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Então é por isso, pastor, que a igreja ensina que para você ser salvo, você precisa estar submisso ao Papa. Por quê? Porque eu sendo submisso ao Papa, eu sou submisso à hierarquia da igreja. Se eu sou submisso à hierarquia da igreja e eu obedeço à voz da igreja, eu estou obedecendo a Jesus Cristo, que disse que jamais iria abandonar esta igreja e que disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Agora, vai colocar isso na cabeça de um protestante. Sabe qual é o problema? É porque quando o protestante ele vai conversar com um católico, a maioria não tem humildade, e daí o que é que eles fazem? Eles já vão com a intenção de desacreditar de tudo que você falar. Ele já vai com a intenção de superioridade, ele quer ser superior. Então ele não aceita as suas argumentações. Agora, se um protestante tiver a humildade de entender e estudar de fato a patrística e estudar de fato a história da igreja, do verdadeiro cristianismo, aí ele muda. Porque eu sou ex-protestante e mudei a partir do momento que eu tive essa atitude. Entenderam? Então, queridos, aqui foi mais uma resposta. Quero aqui agradecer a todos vocês que contribuem com o nosso canal, com nossa evangelização. Nós temos que manter os nossos equipamentos, temos que atualizar os nossos equipamentos. Inclusive, estou com equipamento para ser consertado. Você que pode nos ajudar, está aqui o Pix da nossa missão. A gente também distribui cesta básica, a gente ajuda os pobres. Então, está aqui o nosso Pix da nossa missão. Então, faz um Pix para a gente. Tem pessoas que doam R$10 por mês. Se você quiser entrar nessa equipe de benfeitores, passa um Pix aí de R$10 ou mais ou menos, você que sabe. Mas a campanha é de 10, tá bom? Mas se você quiser dar mais, não tem problema. E também tem os e-books, né? Você que quer um material em resposta aos ataques protestantes, você pode entrar diretamente em contato comigo nesse zap que está aqui no seu vídeo. Você fala diretamente comigo e eu passo o informativo para você de quanto custa o nosso material, tá certo? Deus abençoe. Não esquece, compartilha esse vídeo. Espero que você tenha gostado da nossa formação, do nosso estudo. Que Deus abençoe, assim seja.